Fala, jovens. Vamos para mais uma gravação de um vídeo aqui, onde eu quero tirar dúvida da galera, né? Muita gente me pergunta, principalmente a galera do nosso grupo de estudo aí. Então essa aí vai pro Ron, principalmente, que vem pedindo. E aqui como são os meus gatilhos, né? Eu já falei que meus gatilhos, eles são bem técnicos, por exemplo, uma Twin Towers, um retorno à média, candle principalmente. Só que tem um gatilho que eu uso, esse eu uso assim, né? Que eu gosto muito de usar, que é o duplo rompimento, né? E também o 9.1, só que um 9.1 um pouquinho especial. Coloquei o gráfico do Intra10 aqui, só porque eu quero analisar, então eu vou puxar um gráfico lá para trás. Ih, puxa, esse contrato acabou de vencer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um Dolfoot aqui. E aí é o seguinte, eu quero mostrar para vocês. é, eu tô rolando meu screening aqui, daqui a pouco eu volto com ele. Eu quero mostrar para vocês nesse Dolfoot como eu faço para quais são os meus gatilhos, como funciona a minha regra de coloração. Eu já falei 1 milhão de vezes, né? Para pessoal que primeira coisa que eu tenho aqui no meu gráfico, né? Primeira coisa, bati o olho no gráfico, o que que eu faço? Fibo. Eu tenho que colocar um Fibonacci para eu saber. Então, eu vou pegar um gráfico aqui, ó, na época que a bola era quadrada. Então, vamos procurar aqui, ó, pô, 22 de julho. Vou dar uma aqui, mais ou menos essa pernada aqui, tá? Vamos lá, vamos analisar esse gráfico aqui, ó, né? O que que eu vou fazer, cara? Eu vou selecionar um Fibo amigável. Então, o primeiro passo é Fibo amigável, para eu ver como eu vou usar os meus gatilhos, tá? Peguei aqui, ó, tem essa pernada aqui, vou jogar ela para cá. Essa pernada já até foi perdida, ela até deu uma funcionada, mas eu vou pegar essa pernada toda aqui, ó. Que aí eu acho que eu vou ficar com uma pernada um pouco maior. É, não gostei dessa pernada. Vou trazer essa pernada aqui. Vamos ver se eu tenho um respeito maior aqui. Ó, essa pernada eu já comecei a gostar um pouco mais dela, tá? O que eu faria mesmo, isso aqui é só para eu demonstrar regra de cor, tá? Mas o que eu faria mesmo era testar o Fibo, ver se ele tá funcional ou não. Mas o meu intuito não é mostrar o Fibo, e sim mostrar a regra de coloração, tá? Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui nesse Fibo. Ó, vou colocar aqui de branco. Olha aqui, eu peguei esse Fibo aqui. Então agora eu começo a olhar minhas regiões. Vocês podem ver que eu não uso 0 e não uso 100, porque não são regiões interessantes para mim. A partir do momento que eu tracei esse Fibo, olha só, tive um topo duplo aqui nesse Fibo, tá? E quando eu perdi o 23, levei até o 7,6 e ele foi até mais audacioso, veio até o 111, 102, tá? Depois eu vim aqui 7,6, né? E fiz o que eu tinha que ter feito, que era um 4-1, né? Um 4-1, ele foi lá em cima, fez um pullback de nível e cumpriu aqui meu 7,6. Nesse momento do 7,6, opa, nesse momento do 7,6, eu fiquei aqui, ó, acumulando, distribuindo, no caso, porque ele foi para baixo. Ele rompeu para baixo. Não gosto muito de operar rompimentos. Rompeu, fez um pullback e foi embora. Ó, ele já tinha feito esse nível, então eu olho para esse, né? Então depois ele ficou sambando, eu não vou ficar analisando muito o Fibo nesse vídeo aqui não. Então eu vou limpar aqui os desenhos. Quero mostrar os meus gatilhos. Bom, o primeiro gatilho aqui, ó, que a gente pode ver, acho que é o único que tá colorido, é essa barra verde aqui. O que que ela significa? É um 9.1, só que não é qualquer 9.1, né? Esse 9.1 aqui, deixa eu ver se eu consigo rabiscar, acho que aqui consigo. Bom, então eu tenho 9.1, ó, eu tenho duas médias. Eu tenho uma média curta e uma média média. Minha média curta é a de 8, a de 9, enfim. Mas para eu usar aquele gatilho 9.1, Larry Williams, que é o gatilho da virada de 9, o que que eu faço? Então eu vou traçar de vermelho aqui. Eu tenho a virada, a média de 9 vem caindo e ela vai virar para cima. Então o que o Larry Williams me fala? Ele fala o seguinte: eu marco aqui, ó, a máxima do candle
que rompeu essa média e entro aqui na máxima dele com stop aqui. Bom, o que que eu faço? Eu gosto de fazer isso na tendência. Então, pô, tem aqui uma tendência, vocês podem observar que eu tenho uma tendência de alta. O que que são tendências de alta? Topos e fundos ascendentes, né? Então, aqui, ó, eu tive aqui, aqui, né? E aí, cara, eu tinha um topo maior do que o outro, aliás, um fundo maior do que o outro, né? E aqui, o meu gatilho aqui, ó, 9.1. Então, quando eu tenho 9.1 a favor da tendência, eu gosto de entrar. Só que, prestar bastante atenção nisso aqui. A minha média maior, essa média aqui, ó, que é a média de 20, um pouquinho mais grossa, 20 ou 21, ela tá inclinada para cima. Então, a minha coloração, ela só vai pintar o candle quando eu tiver o 9.1 e somente quando minha média de 20 estiver inclinada a favor do movimento. Então, essa era a entrada aqui. Um outro gatilho que eu tenho. Então, eu tenho esse gatilho a favor da compra e tenho também ele na venda. Daqui a pouco a gente acha um aqui. Tá? Então, para compra é esse. Vamos achar um para venda para a gente trabalhar. Então, eu vou limpar isso aqui. Eu vou também tirar esse fio aqui que a gente não está usando para muita coisa, não. Aqui eu tive mais um para venda, mais um para compra. Eu tenho esse vermelho e verde que daqui a pouco eu vou explicar. Tem que ter contexto. Pô, tá difícil de achar um para venda aqui, hein? Pô. Aqui, achei um aqui, ó. Aqui. Achei de balde agora. Bom, olha esse gatilho aqui. Bom, da mesma forma que eu tinha anteriormente, eu tinha aqui, ó, esse movimento aqui. Ó, uma pernada para baixo. Depois, ó, formação até de bandeira, ó. E aí, eu tive uma virada da média de 9 para baixo, certo? E ativando aqui a coloração, tá? Só um comentário importante, se eu tivesse vendo essa operação aqui, né, tem essa perna aqui, né, com essa falha que já tava para baixo das médias, tava, a operação melhor aqui seria no rompimento desse 2G, né? Mas a gente pode conversar uma aula sobre candlestick, mas o 2G ele é muito bom, ele pode sinalizar continuação de movimento ou reversão. Então depende aí de como você trabalha ele. Uma boa entrada seria aqui no 2G com stop aqui na mínima, tá? Na máxima, desculpa. Chegou a dar pelo menos, eu acho que um 2 para 1 chegou a dar, hein, daqui para cá. Como eu já falei em outros vídeos, eu, Samuel, não entro em operações que não tenham no mínimo risco retorno de 3 para 1, tá bom? Já mostrei isso para vocês matematicamente. Então, eu mostrei as duas regras do 9.1. Agora vamos dar uma olhadinha na regra do duplo rompimento. Eu já fiz um vídeo 9.1 e já fiz um vídeo de duplo rompimento também no canal, bem curtinho, mas eu dei uma refinada no meu sistema aqui de cor. Por quê? Antigamente, tava pintando muito Kendo, eu não gosto de muita coisa colorida, eu tento na medida do possível, eu acho que eu já uso muita coisa na tela, então eu tento na medida do possível reduzir o máximo de informação, tá? Então vamos lá, porque que eu fiz? O que eu fiz diferente? Antigamente eu pintava qualquer virada, né? A média estava acima da média 21, média de 9 acima da média 21, eu já ia e pintava a virada do candle, eu já pintava 9.1. Agora o que eu faço? Minha média de 20 tem que estar inclinada, tá bom? Essa média aqui, provavelmente, né, desse candle para esse aqui, eu tive uma inclinação. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu tive uma inclinação de média aqui. Então, quando a média inclina, a média está inclinada a favor do trade, eu tenho a coloração, tá bom? Bom, a outra coloração que eu tenho, eu uso mais no Intra 5. Eu vou trazer essa aqui, ó, já foi até aqui, ó, de cara, sem querer. Ela serve para qualquer time frame, tá? Qualquer um. E aqui, ó, vamos mostrar essa operação aqui. Olha só,
Essa operação foi até muito bonita, eu fiz ela na sexta-feira. Hoje é sábado, dia 27/2. Eu fiz ela na sexta-feira. Então, é o seguinte. Vamos... Aqui, cara, eu tinha essa LTA aqui, certo? O que acontece aqui, ó? Eu tive, né, toque aqui, toque aqui. O terceiro toque, ele geralmente é um toque que eu gosto de fazer bastante entradas, né? Então, vamos lá. Olha o que aconteceu nesse terceiro toque, eu tive duplo rompimento. Mas não é qualquer duplo rompimento, porque eu opero, geralmente, duplo rompimento de qualquer espécie. Depois eu vou te explicar o que é uma espécie de duplo rompimento. Que é o seguinte, ó. Esse candle aqui, ó lá. Tá pintadinho de verde, o IFR. Mas por que que ele foi pintado e nem todo duplo rompimento ele é pintado? Vou chegar mais perto aqui agora, para vocês entenderem o que que eu tô falando. Dá um zoom bem pertinho. Bom, olha só. A minha média maior, lembrando que eu falo média e média curta, tá? Eu tenho outras médias, mas as duas principais que eu uso. Média curta. A média é de 20 ou 21, a média curta é de 8 ou 9, tanto faz. 9 exponencial, 8 aritmética. Bom, a média mais grossa é a de 20, tá? E essa mais fina é a de 8, nesse caso aqui. Quando ocorreu esse duplo rompimento, o que é o duplo rompimento? Ó, o meu candle foi pintado de verde, por quê? Primeiro, o candle rompeu, ele encostou, né? Rompeu a média de 20 e a de 8, certo? Além disso, o IFR tá verde. O que que esse IFR verde significa? Já mostrei em outro vídeo também, vocês podem voltar lá, por favor. Mas basicamente significa que tricks estocásticos estão comprados. Lá no outro vídeo eu explico isso aqui com mais detalhe, então qualquer dúvida vocês podem dar uma olhada lá. E se ainda assim permanecer dúvida, vocês podem me mandar mensagem aí. Então, olha só. Minha média maior, minha média longa, ela está apontando para cima, tá? E aí eu tive um duplo rompimento com IFR estocástico. IFR, desculpa, estocástico e Trix comprado. Então a entrada foi aqui, ó, logo na máxima dessa barra aqui, ó, logo rompendo essa média de 8. E aí foi embora, né? Eu tinha um risco desse tamanho para um retorno, olhando só para o price action até esse topo anterior aqui. Inclusive deixou um topo duplo aqui, ó. Enfim, mas isso aqui eu tô olhando somente o gatilho, eu não opero dessa forma. Eu uso vários time frames, eu olho Fibonacci. Então isso aí tem que ficar de olho. Então eu já mostrei 9,1 de compra e de venda, duplo rompimento de compra. Vamos procurar aqui um duplo rompimento de venda aqui pra gente trabalhar. Então eu vou puxar um gráfico aqui. Aqui, vamos achar aqui um duplo rompimento. Opa, olha aqui um duplo rompimento de venda, tá? Bom, vamos lá. Muito bom. Aqui, ó, tinha essa L. Vou colocar mais ou menos assim. Deixa eu ver. Aí, lembrando, jovens, que uma LTB, uma LTA, ela tem que ter pelo menos 3 toques, né? Porque matematicamente, com qualquer 2 pontos, eu faço uma linha, né? Então, cara, para eu validar uma LTB, LTA, eu tenho que ter mais toques nela, tá bom? Então, talvez aqui seja uma região que vale a pena ser considerada uma LTB, LTA. Às vezes eu vou falando errado aí, mas vocês estão entendendo. Ó, tive um toque aqui, andou um pouquinho, tive um outro toque aqui, depois eu tive aqui um outro toque aqui, tive esse toque aqui, e aí eu rompi, né? Depois que eu tive o rompimento, cara, eu fiz aqui um pullback, reteste. Esse tipo de operação eu gosto mais de operar. Olha só, pra cima, pra baixo e pau. E aí, cara, eu já fiquei atento porque eu deixei aqui um duplo rompimento. Oh, agora é hora de você entrar, vender a sogra, o sogro, né? Vender o cachorro e entrar aqui. Ó, olha o meu IFR. Vermelhaço, vendidaço, vendidaço, né? E aí, faz a venda aqui. Aí você tem que olhar seu risco retorno. Eu não entro nem em jogo do bicho se eu não sei risco retorno, tá bom? Então aqui, ó, risco. O retorno tem que ser pelo menos 3 vezes o risco, né? Olhando pelo price action, eu tinha essa zona aqui de resistência,
Então, bem possível que dê 3/1, foi até onde ele abriu aqui, tá? Aqui eu estou usando o Dolphoot, como vocês podem observar, mas, contudo, entretanto, todavia, eu sempre uso o contrato mini, tá bom? Então, meus estudos estão no mini. O Dolphoot aqui é só para gravar esses vídeos, tá? Jovens, uma outra coisa que é importante pra caramba, beça muito demais, por isso que eu vou repetir de novo, novamente, outra vez. Não entrem em nenhuma operação sem saber o risco-retorno. Por que eu tô falando isso? Samuel, você entra em todos duplo rompimento? Tipo, você entrou aqui, ó. Não entrei aí. Tem que olhar, galera. Por exemplo, aqui eu tenho uma média de 50 aqui na cara desse preço aqui, ó. Tá? Tem que ver como. Aqui também eu tinha. Falou, mas aqui você também tinha. Aham, realmente. Eu não falei que eu entrei aqui. Eu só tô dando explicando, né, como funciona meu gatilho, tá? Não quer dizer que eu entre em todas as corzinhas, tem que ficar de olho. Se eu operar só isso aí, você vai tomar pau. Então você tem que olhar todo o contexto, tá bom? Quero mostrar uma outra situação. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui um duplo rompimento que falhou. Ó, um exemplo claro. Bom que a gente alonga um pouquinho esse papo aqui. E eu quero mostrar alguns duplo rompimentos aqui que não vale a pena ser feito. Ó, olha isso aqui, ó. Ó, eu tinha uma linha de tendência de baixo aqui, ó. Eu tinha aqui, 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 né? Então, se eu traçar a linha, vou traçar a linha para ficar um pouco mais didático. Ué, como é que eu aumento a espessura da linha? Deve ser aqui, né? Isso. Então, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, desse fechamento aqui para cá. Ó. Aqui foi até uma operação justa, mas a gente tem que ver o que aconteceu aqui. Por quê? Ó, aqui deu errado. Olhando agora, talvez eu até faria essa operação. Inicialmente eu falei que eu não faria, mas ó, tive esse toque, segundo toque, terceiro toque, a linha já tá válida. Eu tive um rompimento dela. Esse tipo de operação eu gosto bastante, bastante. Que ó, rompeu, fez um reteste e deixou um duplo rompimento. Isso aqui é aquele trade de vender a sogra. Ó, tá bom? Bom, não sei por que não funcionou aqui. Depois, assim, pode ser que tenha sido um stop mesmo, mas pode ser que tenha alguma outra coisa acontecendo em outro time frame. Olhando de cara aqui, ó, olhando a hora, por volta de 11h30, mais ou menos, 10h30, tinha a VWAP na cara. Eu geralmente não opero contra a VWAP, então, principalmente no dólar, tá? Gosto de usar muito as 3 VWAPs no dólar, então vou até aproveitar para mostrar. Eu uso sempre VWAP mensal, semanal e a diária. O dólar tende a buscar essas linhas. Eu tô achando duas aqui, tá faltando uma outra VWAP que ainda não sei onde tá. Vamos ver se a gente dá um zoom in aqui pra ver se a gente acha outra VWAP. Que eu tenho uma VWAP aqui, outra aqui e a outra. Pô, cadê? Aqui, ó. Achei uma aqui, uma aqui, outra aqui. Tem que chegar mais. Pô, não sei onde tá outra VWAP, não. Fica aí de tarefinha pra vocês achar outra VWAP. Eu tenho uma diária aqui, uma mensal e a semanal. Eu não sei onde ela tá, não. Mas tá bom, eu uso sempre as 3 VWAPs aí. Então é o seguinte, ó. Pra continuar o nosso raciocínio, principalmente aqui, ó. Essa aqui era uma VWAP diária. Cara, a VWAP diária, nesse momento, ela tem bastante força. Então, fica de olho nessas VWAPs, né? É bom ficar de olho nela, né? Que tá mais para uma venda ó, com essa quantidade de tempo candle de topo, né? Apesar dele ter rompido aqui a LTB. Mas o que eu quero mostrar para vocês é quando ocorre um duplo rompimento, que a regra de coloração não pinta. Então, bora lá, que também é válido. Vamos ver isso aqui, se for um duplo rompimento. Aqui. Muito bom. Aqui, ó, tive um duplo rompimento aqui. Não quero dizer que eu ia fazer esse duplo rompimento não, tá? Eu só quero mostrar aqui. Pode ser que pinte, cara. Pode ser porque, como eu falei, o duplo rompimento, ele só vai colorir o duplo rompimento quando as minhas médias estiverem inclinadas, né? Eu já expliquei por que colore, quando não colore. Mas, por exemplo, olha essa triangulação aqui no dólar. Ó. Muito. Cara, eu tive aqui, ó. Eu rompi essa triangulação, deixei um doji. Doji é um candle
excelente, então, que é pra você ficar de olho aí. Ó, e tive o rompimento do doji, mas não só o rompimento do doji, eu tive uma agulhada. A gente pode trazer depois para o gráfico de agulhada aqui, que você vai ver. Eu tive uma agulhada nesse ponto aqui, ó, tá? E como é que eu apago isso aqui agora? Ah, então fica aqui no canto aí. Eu tive uma agulhada, ó, aqui, né? O doji. Perdendo o doji, lembra, ó, o doji ele funciona como resistência, como suporte, depende do ponto, né? Ele rompeu o doji e deu uma pancada para baixo. Além disso, é muito provável que eu tenha tido um duplo rompimento aqui. Ó, não sei se foi aqui ou se foi na próxima. Foi uma dessas duas barras aqui, eu acho que foi nessa. Ele foi isso mesmo. E aí dava para você ter operado, entendeu? Por quê? Por que que ele não coloriu? Porque a média de 20 está inclinada para cima, mas está levemente inclinada para cima, tá? Eu só usei essa regra de cor aí, essa regra de não colorir quando não estiver inclinado para o gráfico não ficar todo pintado, tá bom? Mas aí você sempre, né, ficar de olho aqui no IFR 9 com banda de Bollinger aí de 40. Quando eu não opero, né, aí tem várias situações. Gosto bastante de olhar aqui o IFR para sobrecompra, sobrevenda, né, aqui ó, fora da banda de Bollinger, tá? Fora da banda de Bollinger. São momentos, né, porque aqui ó, eu entrei aqui nessa operação, aí eu dei 1, 2, 3, nesse quarto candle aqui ó, eu já comecei a sair da banda de Bollinger, a média de 200, VWAP, apesar do preço ter ido aqui, né, toda vez que vai. E vocês podem perceber que eu saí aqui, ó, uma VWAP, venci a 200, fui buscar lá outra VWAP, tá bom? Para quem não opera FIBO, para quem não acredita que FIBO funciona, né, sugiro fazer um tratamento, mas é a gosto para tudo, né? Então aqui, ó, sem testar nenhuma qualidade, vou colocar esse fio aqui só para ver como eu operaria esse fio aqui. Ó, não funciona, foi uma leve coincidência, né? Vocês viram que eu peguei um gráfico de time frame qualquer, não testei nada, mas não funciona não, tá? Funciona não. Não operem isso não, que vocês correm risco de ficar ganhando dinheiro. Então olha só, olha a dinâmica disso aqui. 23, 161, 112, 141, 112, 141. Aqui falhou, foi embora. A pancada só. Até o 23. 23, aí que tá o detalhe. Olha a anomalia. O que é uma anomalia? Bom, eu sempre olho pro nível de baixo. Então aqui, ó. 161, 112, né? Que é um movimento esperado de FIBO. Então, pera aí. 161, 112. Ó, tá aqui. Fez isso. Então, se eu quiser até voltar, ó, posso fazer de cara esse desenho aqui, ó. Só para ficar fibonaticamente mais bonito. Então, ó. Muito bom. Aí depois eu fiz um 4-1, movimento esperado. O que eu esperava agora, cara? Que ele fosse vir aqui, ó. Ó. 7,6. Só que ele não só foi até o 7,6, como ele fingiu que o 7,6 nem existia. Logo, o que ele olha? Para onde ele olha agora, tá? Se ele segura nessa posição aqui, ele não vai olhar para o 23, ele vai olhar para o nível que ele ficou devendo. Por quê? Ele deveria, pela dinâmica, ele deveria fazer isso aqui e vir aqui. Mas não, ele fez direto, ele pulou esse nível, fingiu que não existia. Só que agora ele tem que voltar lá, então, para pagar esse FIBO que ele ficou devendo, tem que pagar o pedágio lá. Então, daqui, olho para cá, daqui, olho para lá, certinho. 61, 112, tá? E aí, cara, de novo, ele furou o 102, foi até lá, né? E voltou para cá. Bom, não funciona. Vamos ver quantas dinâmicas. Quantas dinâmicas esse FIBO fez? Vamos lá, fez uma dinâmica. Opa, fez uma dinâmica aqui. Esse aqui é meu topo. Fez uma dinâmica. Uma aqui, né? Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui ele já rompeu o FIBO, tá? Bom, acho que eu expliquei todas as minhas regras de cor. Usando esse layout, eu tenho outra regra de cor que eu vou mostrar no outro layout, que é baseado em Wyckoff e nas agulhadas do ED.
ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu tenho feito bastante vídeos aí pro nosso grupo, então qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem aí, que eu tento, na medida do possível, esclarecer as dúvidas de vocês. Um grande abraço aí, até a próxima.